Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também peço do fundo do coração que vocês ativem as notificações do canal para receber o conteúdo de Angel Black fresquinho na hora que ele sair no YouTube. Também quero agradecer a todos os canais parceiros do terror que dão aquele gás e aquela ajuda pra gente correr junto nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. Muito obrigado mesmo. E agora eu quero falar com vocês, meus inscritos. Milhões de beijos para vocês. Porque são vocês que me dão a força e a garra para continuar esse trabalho que é feito com muito amor e carinho para vocês. E muito obrigado, o canal tá crescendo graças a vocês, tá? Também não deixem de visitar a página Angel Black Contos de Terror lá no Facebook. E você que tem um conto, uma história, um relato que aconteceu com você ou com alguém que você conhece, manda para o canal que eu estarei contando aqui. Aliás, mande para o e-mail do canal e o e-mail é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo com letrinhas minúsculas. Agora, sem mais delongas, vamos ao relato de hoje, gente. O relato é A Defunta e o Lobisomem de Olhos Vermelhos. E como eu sempre digo, conto, relato, história, vocês decidem se acreditam ou não. Inclusive, essa história aqui que eu irei contar, ou esse relato, eu não recebi pelo e-mail, e sim foi me contado por uma senhorinha que eu conversei alguns anos atrás em uma fila, que eu e ela estava em uma lotérica. Como a fila estava muito grande, começamos a conversar assim, assuntos banais do dia a dia. Aí, ela logo foi atendida, pois ela estava em uma fila preferencial, e eu até tinha concluído que ela já tinha ido embora. Paguei minha conta, né, gente? Já estava indo em direção ao meu carro para ir para casa. Mas vi a senhora da fila sentadinha no ponto de ônibus sozinha. Aí senti de conversar com ela para oferecer uma carona, caso ela estivesse indo para a mesma direção que eu. Ela logo recusou a carona. Me disse que morava em uma cidade vizinha e seu ônibus ainda ia demorar, mas que ela gostaria muito se eu comprasse uma água mineral geladinha para ela, pois ela estava com muita sede e só tinha o dinheiro da passagem. Ela também adoraria se eu ficasse ali conversando com ela, fazendo companhia até a chegada do ônibus, pois ela não conhecia quase ninguém, o povo não dava muita atenção para ela. E assim eu fiz. Comprei uma água para ela e outra para mim. Me sentei no ponto de ônibus com ela e logo começou a chegar mais pessoas que eu ignorei até ali. Papo vai, né? Papo vem. Aí ela me perguntou se eu acreditava no sobrenatural. Eu disse que sim. Ela então sorriu para mim com um sorriso banguelo e me disse: se eu te contar uma história, você jura que não vai me achar uma velha louca? Eu disse: claro que não. E aí ela começou a me contar essa história, que vou compartilhar com vocês aqui hoje. Então, minha filha, quando eu era mocinha e morava lá no interior da Bahia, tinha uma enorme fazenda de cacau, onde vivia um coronel já com certa idade, casado com uma mulher também muito rica, que era filha de outro coronel que tinha morrido há pouco tempo, que também era coronel de cacau. A mulher
era muito apaixonada por ele, mas todos os moradores da região, até mesmo os empregados deles, diziam que o velho coronel não gostava dela, que tinha se casado apenas para aumentar as suas posses, mas como ela era muito apaixonada por ele, a pobre acreditava piamente no amor dele. E sabe, deixou de viver para ela e dedicou a vida a ele. Era um amor cego, cego e incondicional. Até que um dia, essa mulher amanheceu morta e ninguém entendeu o que aconteceu. Ela foi dormir, estava bem, e no outro dia não acordou. O velório dela aconteceu na fazenda e, como era de costume, todos os empregados e conhecidos foram lá fazer as últimas homenagens à falecida. Não só por causa do coronel que mandava em tudo, mas porque aquela falecida era uma pessoa muito justa e, ao contrário do coronel, tratava todas as pessoas com respeito. Todos os que foram no velório acharam o coronel estranho, pois ele não demonstrava nenhuma tristeza pela morte de sua esposa e nem fazia questão de esconder isso de ninguém. Também, muitas pessoas, inclusive eu que estava no velório, achava muito estranha a presença de uma jovem mulher que esteve a noite inteira lá. E se notava olhares entre a mulher e o coronel. No outro dia, mal a mulher dele foi enterrada e o coronel levou aquela mulher que estava no velório e mais 3 crianças pequenas para casa grande, para morar com ele. E pasme, foi um enorme escândalo na região, pois logo ele anunciou que aquelas 3 crianças eram, na verdade, filhas dele. Ou seja, ele tinha outra família em segredo e nem esperou o cadáver da mulher esfriar e já colocou a outra na cama dela. E aí, minha filha, é que eu entro na história. Como meus pais sempre trabalharam para o coronel e também moravam nas terras dele, ele então falou para o meu pai para me mandar para morar e trabalhar na fazenda, pois a nova esposa dele queria uma jovem para cuidar das crianças. E assim foi feito. Fui trabalhar na casa grande para cuidar dos filhos do coronel. Já na primeira noite naquela casa, notei que coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Comecei a sofrer com paralisia do sono, coisa que eu nunca tinha tido em toda a minha vida, nem sabia como isso era. Na primeira noite, acordei, mas não conseguia me mover e sentia como se alguém me estrangulasse com força. E quando eu já estava quase sem forças, achando que eu ia morrer, senti que as mãos soltavam o meu pescoço. Tentei me levantar, mas não consegui. Tentava gritar, mas minha voz não saía. Foi quando vi um vulto no quarto, pois eu dormia no quarto com as crianças do coronel e aquele vulto estava vestido com uma mortalha e começou a rondar as crianças e passar a mão nelas. Depois voltou para perto de minha cama e subiu em cima de mim e ergueu um véu que parecia estar todo sujo de barro que lhe cobria o rosto, mostrando a sua face. Era a falecida mulher do coronel, aquele vulto. Ela fixou os olhos em mim e me falou com uma voz toda trêmula: "Estou voltando para me vingar.
Acordei ou saí do transe, não sei como explicar direito, mas dei um salto da cama e, tremendo muito de pavor, comecei a chorar, chorar como louca. Naquele mesmo dia, com a desculpa de sair passear com as crianças, fui à casa de meus pais e, chorando muito, contei o ocorrido para minha mãe e implorei para ela falar com meu pai para me tirar daquela casa, pois eu estava com muito medo. Minha mãe me repreendeu, disse que não era para eu repetir aquilo para mais ninguém, pois se meu pai soubesse que eu queria abandonar o emprego que muitos queriam por causa de um pesadelo, ele ia me moer de pancada, pois eles deviam muito pro coronel e precisavam dele para tudo, e o que ele falava era lei, tinha que ser feito. Muito a contragosto, voltei com as crianças para a casa grande e, como minha mãe me aconselhou, ou seja, me ordenou, não contei o ocorrido para mais ninguém. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu rezei e disse para mim mesmo que não dormiria, pois estava com medo. Mas o sono me venceu e novamente caí no sono. Quando era mais ou menos 1 hora da manhã, voltei a acordar com o corpo todo paralisado e aquelas mãos me enforcando até quase a morte novamente. E igual a outra noite, quando eu achei que morreria, as mãos me soltavam a garganta e o vulto da falecida aparecia para mim. Logo, ela pôs aquelas mãos geladas na minha testa e eu, com o corpo todo paralisado e indefesa, comecei a ver coisas. Vi o coronel contando a ela que nunca tinha amado, que só tinha casado com ela por conveniência, que tinha nojo dela, que não suportava mais olhar para a cara dela e que tinha outra família. Família, sim, que ele amava e que venerava. Mas enquanto ela estivesse viva, ele não poderia estar com a família que ele queria, pois se ele se separasse daquela inútil, sim, essas foram as palavras que ele falava para ela, ele perderia muito, e ele era um homem que merecia ter tudo. Ele queria ter tudo. Então, ele, depois de tê-la humilhado daquele jeito tão covarde e cruel, agarrou com as 2 mãos em seu pescoço e a estrangulou até a morte. Depois, vi ele dando dinheiro para um médico, para ele dizer que a morte da mulher tinha ocorrido de causas naturais. O vulto tirou a mão gelada da minha testa e deu um gemido angustiante. Depois voltou a pôr aquela mão gelada em minha testa de novo e as visões continuaram. Vi ela sendo enterrada, o povo indo embora do cemitério e a noite chegando. E assim que tudo ficou escuro no mais puro breu, um homem vestido de preto, muito elegante, chegou perto do túmulo. E ele estava acompanhado com um enorme cão negro de olhos vermelhos. O cão começou a escavar e desenterrou o caixão. E aquele homem vestido de preto abriu o caixão e acordou a defunta e começou a conversar com ela. Eu não ouvia o que eles falavam, mas via a defunta que estava em pé, falando com o homem de preto darem as mãos, como se fizesse um pacto. Depois disso, o homem foi embora e a defunta e o enorme cão negro de olhos vermelhos se fundiram e se tornaram um só.
Depois, aquilo que ela se tornou enterrou o caixão vazio de novo e deixou tudo como estava. Se transformou em um cão negro de olhos vermelhos e correu para a mata. Depois disso, ela tirou aquela mão gelada da minha testa e as visões pararam e o vulto desapareceu do quarto. Assim que o vulto sumiu, voltei a conseguir me mover. Acordei assustada, muito assustada, ou saí do transe, como eu disse antes. Olhei para as crianças que estavam dormindo tranquilamente em suas camas e fui para o andar de baixo tomar água, pois eu sentia um enorme nó na garganta de tanto medo e pavor que eu estava sentindo. Teria sido um pesadelo? Não sei. Enquanto eu tomava água, olhei para o velho relógio de ponteiro que tinha na parede da cozinha. Vi que eram 2:30 da madrugada. Nunca esquecerei esse horário, pois nesse momento a casa se impregnou com um cheiro tão forte de carniça que comecei a vomitar a cozinha toda. Logo, ouvi um rosnado muito alto, como se tivesse um cachorro muito bravo lá em cima, vindo do andar de cima, como eu disse, né? Acompanhado por gritos da mulher e do coronel. Ouvi tiros no quarto deles também. Subi as escadas correndo. Eu queria tirar as crianças de lá e fugir para o mais longe que eu conseguisse. Mas quando cheguei no quarto, o bicho já tinha despedaçado uma das crianças e já estava despedaçando a outra, com muita ferocidade, rasgando com os dentes, com as unhas. E era o enorme cão negro de olhos vermelhos que o vulto me mostrou em visão um pouco antes naquela noite. Mesmo com muito medo e terror, corri para o berço e peguei o bebê. Saí correndo escada abaixo. Eu não queria ver mais uma criança sendo destroçada, mas foi em vão. Aquela besta fera veio correndo atrás de mim, rosnando e grunhindo, e saltou sobre mim. E caímos, eu, o bicho e o bebê, rolando escada abaixo. E a última coisa que me lembro foi de ver aquele enorme cão de olhos vermelhos ficar em pé como uma pessoa e dar um uivo muito alto e rasgar o bebê ao meio. A imagem foi tão forte que eu apaguei. Acordei com pessoas me levantando em uma maca e minha mãe chorando, me pedindo perdão por não ter nem tentado me ajudar quando eu implorei por ajuda. Pois foi por muito pouco mesmo que eu não perdi a minha vida. Olha, naquela madrugada houve um verdadeiro banho de sangue naquela casa. O bicho destroçou a mulher e os filhos do coronel. Despedaçou eles. Olha, não tem como explicar. Também matou todos os animais domésticos e os empregados da casa, só sobrevivendo eu e o coronel. O coronel não aguentou tanta dor e desespero e em menos de uma semana ele tirou a própria vida se enforcando em uma árvore que tinha no quintal. E eu, apesar dos anos, nunca me recuperei totalmente. Já fui internada em várias instituições psiquiátricas e até na cidade que moro hoje, todos me chamam de véia louca. Mas olha, filha, pelo que eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, naquela fazenda até hoje está deserta, pois além da cachorrona de olhos vermelhos rondar por lá, na velha casa grande abandonada, dizem que se pode ouvir os gritos das pessoas que morreram lá
E teve pessoas que juram ter visto o espírito do velho coronel andando sem rumo, chorando em volta da casa. Logo que ela terminou de falar essas palavras, o ônibus chegou e a velha me deu um tchauzinho e entrou nele. Um rapaz que ouviu a conversa me disse, ligando, moça, essa véia é louquinha de pedra, sou vizinho dela. Eu não pensei mais nessa história até uns dias atrás, quando eu acordei de manhã e liguei na televisão, num jornal que eu costumo assistir de manhã, e vi uma reportagem, uma velhinha que morreu sozinha em casa e só foi encontrada 3 ou 4 dias depois, por causa do odor que vinha da casa, porque ela era sozinha, então ninguém deu a falta dela, ela não tinha nenhum parente e sofria com vários problemas severos mentais. E olha, meus aterrorizados, a velhinha que eu vi no jornal era exatamente a mesma que me contou essa história anos atrás. Desculpa se eu me enrosquei na hora de contar, é que tem hora que a mente falha, eu tento buscar as lembranças, tá? E diga o que vocês acharam nos comentários. Se vocês acham que é delírio da mente dela por ela ter esse problema mental severo, então ela teria criado essa história na mente dela ou realmente aconteceu isso com ela e por ter acontecido isso, ela enlouqueceu. Porque eu particularmente achei que tem muito detalhe nessa história para ter sido criada por uma mente doente. E vou ser sincera com vocês, eu acredito no sobrenatural, então eu escolhi acreditar na história que ela me contou, por isso resolvi compartilhar com vocês. Então deixa aí nos comentários, porque a opinião de vocês é muito importante para mim, tá, meus aterrorizados? Vamos ao relato. E o relato de hoje é a desconfiança e o lobisomem. Olá, me chamo Inete. Hoje já estou com quase 60 anos e moro em Curitiba, aqui mesmo no Paraná. Pensei muito antes de enviar esse relato, pois na época, quando contei para os meus pais, eles não acreditavam em mim. Então eu criei um muro ao redor desse segredo e nunca mais contei isso para ninguém. Mas no meu último aniversário, ganhei um celular do meu filho e ele baixou para mim o YouTube. Aí eu comecei a assistir a vários canais de relatos, histórias de lobisomens, coisas do além. E vi que as histórias eram parecidas com a que eu vivi. Aí então tomei coragem e resolvi mandar minha história para você, Angel. E espero que você conte no seu canal. Só lhe peço que preserve a minha identidade. Me mantenha no anonimato. Isso aconteceu há mais ou menos uns 50 anos atrás, em uma fazenda cafeeira, lá pro sul. O sul daqui mesmo do Paraná. Eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade na época. Me lembro que era temporada de colheita e naquele ano o café estava com uma ótima safra. Então, meu pai decidiu contratar mais algumas famílias para trabalhar na colheita e assim também ocupar algumas casas que estavam vazias na colônia. No meio dessas famílias veio uma família que eu particularmente nunca esquecerei, pois foi quando essa mesma família chegou que as coisas começaram a mudar na fazenda, trazendo grandes dores de cabeça para meu pai, pois ele era o homem de confiança do patrão e tudo que acontecia ali era responsabilidade dele, seja para o bem ou seja para o mal.
Voltando a falar dessa família em particular, à primeira vista era uma família normal. Tinha um casal já de meia idade que depois descobri que eram avós das gêmeas, Marieta e Antonieta, que eram da minha idade e se tornariam minhas melhores amigas. Também tinha os pais delas e um tio muito quieto, que a gente quase nunca ouvia. Só quando ele ia para a roça mesmo, mas tirando o horário de trabalho, ele nunca saía de casa. Todos trabalhavam na plantação de café e naquela época era comum meninas da minha idade ficar cuidando da casa enquanto os pais trabalhavam nas lavouras. Sempre que eu terminava de fazer as minhas obrigações, eu ia brincar com as gêmeas. E assim, nossas tardes e finzinhos de tarde eram mesmo incríveis. Os dias foram se passando e eu cada dia me apegava mais a elas. Eu só não gostava muito do jeito estranho que o tio dela nos olhava quando passava perto da gente com aqueles olhos castanhos. Logo depois de um mês que aquele povo chegou, coisas estranhas começaram a acontecer. Durante as noites, começaram a ter ataque de algum animal ou alguns animais selvagens na colônia. Era galinha que aparecia morta, animais maiores também, como porcos e bezerros. Eles apareciam mortos e ainda brutalmente mutilados. Todos os moradores, inclusive meu pai, estavam ficando com medo e super preocupados, sem contar o prejuízo que eles estavam tendo. Meu pai juntou alguns homens e saíram à noite procurar o bicho que estava atacando os animais, mas não conseguiram encontrar nada, nem vestígio. E assim também foram nas outras 2 noites que se seguiram. Saíram, mas voltaram de mãos vazias. Logo deduziram que o tal bicho tinha ido embora, ou talvez algum fazendeiro ali das redondezas tivesse dado fim na criatura. Passaram-se vários dias e quando já ia fazer um mês que nada mais de ruim acontecia nas noites da colônia, os ataques voltaram a acontecer com os animais. E como no mês anterior, meu pai juntou alguns homens e saiu à captura do tal animal. Mas enquanto os homens foram caçar, na mata o bicho atacou foi a colônia. Me lembro como se fosse hoje. Os cachorros ficaram enlouquecidos e latiam sem parar. De repente, começamos a ouvir uivos e passadas pesadas correndo pela colônia e os cachorros correndo atrás. Logo, ouvimos que entre os latidos dos cachorros também tinha alguns cachorros que choramingavam e corriam. E logo ouvimos um estrondo na casa vizinha. Sim, a casa vizinha é a nossa. Ouvimos também urros aterrorizantes e um grito que ecoou na noite. Minha mãe pegou um rosário e já começou a rezar, pois era Jurema, uma jovem que tinha se casado há um pouquinho mais de um ano e estava grávida de uns 7 meses. Olhei pela fresta da janela e vi um bicho maior do que um homem que estava em pé em frente à casa de Jurema. Estava todo sujo de sangue. O bicho era peludo, parecia um urso, só que tinha uma cabeça de cachorro. Tinha garras enormes e dentes pontudos e afiados, pelo que deu para ver. Da sua boca saía muita baba misturada com sangue.
e eu afirmo com muita certeza o que vi, pois a lua cheia estava deixando a noite muito clara, não tem como eu ter me enganado. Logo o bicho ficou nas 4 patas e veio na direção da minha casa. Meu sangue gelou quando vi seus olhos. Eram amarelos e brilhavam na noite. E quando virou na minha direção, fiquei paralisada quando ele deu umas fungadas nas frestas, onde eu estava, e se embrenhou na mata, indo em direção ao cafezal. Ouvimos tiros. Logo papai e os outros homens chegaram. Mamãe ainda estava rezando muito, com o rosário apertado na mão. Então eu fui falar logo com o papai, fui direto nele. E para ele e para a mamãe eu disse o que eu tinha visto. Tentei explicar para eles, mas meu pai me repreendeu e me respondeu meio áspero que não tinha tempo para as minhas fantasias, pois uma onça tinha dilacerado Jurema, a jovem esposa de Tobias, mas que eles já tinham pegado a fera e que a onça já estava morta. E que se eu não parasse de inventar histórias, ninguém nunca iria acreditar em mim e ele perderia toda a confiança que ele tinha depositado em mim sempre. Fui chorando para o meu quarto, porque ele não acreditou em mim. Por causa daquilo, não consegui dormir nada aquela noite. O dia nem tinha amanhecido ainda, quando ouvi barulho de um caminhão. Olhei pela janela e vi que o mesmo parou na frente da casa das gêmeas. Logo vi que eles estavam colocando os móveis da casa no caminhão. Saí correndo, entrei em desespero, queria me despedir das minhas amigas. Aliás, queria saber por que eles iam embora. Afinal, elas eram as minhas melhores amigas. O que eu ia fazer sem elas? Quando eu estava chegando na casa delas, juro mesmo que vi o tio estranho delas pulando a cerca dos fundos, o quintal, para entrar na casa sem ser visto, e estava totalmente nu e todo sujo de barro. Bom, eu acho que era barro. Não esperei para ver e nem chamei minhas amigas para me despedir delas. Voltei correndo para casa com o coração parecendo que ia sair pela boca. Demorando mais ou menos 1h30, elas foram lá se despedir de mim. Fiquei com medo de voltar nesse assunto com os meus pais, por medo deles brigarem comigo e perder a confiança em mim como meu pai tinha me alertado antes. Mas nunca mais esqueci o ocorrido. Olha, Angel, eles podem até ter pego uma onça naquela noite, mas eu juro, eu sei o que eu vi. E o que eu vi era mesmo um lobisomem. E foi aquele bicho, e não a onça, que matou a jovem grávida chamada Jurema, que morava do ladinho da minha casa. Boa noite, Angel, e obrigado por contar a minha história. Vamos ao relato? O relato de hoje é A Cobrança Vinda do Inferno. Prezada Angel, meu nome é Adriana, tenho 48 anos, mas o que vou lhe relatar me aconteceu quando eu morava em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Não citarei o nome da cidade, pois ainda tenho familiares lá, até os dias de hoje. E esse é um período que todos lá querem esquecer e não tocar mais no assunto. Por isso, estou usando um nome fictício. E todos os outros nomes também estão trocados. Minha história
já começa muito triste, pois no dia em que nasci foi o último dia de vida da minha mãe. Isso mesmo, depois que eu nasci, ela teve uma hemorragia intensa e veio entrar em óbito. Meu pai me culpou pela morte de minha mãe e não quis nem me ver. Nem meus avós, paternos ou maternos, nem me visitar foram. Fiquei no hospital até que Maria Antônia, a madrinha de minha mãe, resolveu me adotar e me criar como filha. Minha mãe adotiva já tinha quase 50 anos quando me adotou, mas posso dizer que ela foi tudo na minha vida, amorosa e paciente. Resumindo, a melhor pessoa que eu tive em toda a minha vida. Quando eu estava com quase 16 anos, abri um salão de baile, forrozão dos bons mesmo em minha cidade. E todas as meninas da minha idade iam lá para dançar. E eu estava louca para ir também. Minha mãe, que era muito católica, não deixava eu ir. Ela dizia que era muito perigoso para uma menina da minha idade ir sozinha para esses lugares onde tinha bebida a rodo. E durante a noite poderia me acontecer muitas coisas ruins. E ela não poderia ir comigo, não só por causa do peso da idade, mas também por ela não gostar da energia que sentia fluir naquele local. Eu ficava bem chateada, mas não gostava de chatear nem magoar a minha mãe adotiva, pois ela era muito boa para mim. Mas no meu aniversário de 16 anos, uma amiga minha, aliás, minha melhor amiga, que já estava acostumada a sair, chegou em mim e disse: Dri, é seu aniversário, boba. Pede para sua mãe deixar você sair. Eu respondi a ela: Olha, Thelma, você conhece Dona Maria Antônia. Ela não gosta que eu saia à noite. Thelma insistiu: Deixa comigo, eu falo com ela. Minha amiga pediu, implorou, mas mamãe foi irredutível. Depois que Thelma foi embora, tive uma crise de choro. Fui até mal educada com minha mãe. Minha mãe simplesmente me abraçou, me acalmou e me disse que aquela noite ela não queria que eu saísse, pois era quaresma. Mas assim que a quaresma acabasse, ela iria falar com uma amiga dela, que ela tinha plena confiança. Essa amiga era mais velha que eu e assim eu ia poder ir para o baile, curtir minhas amigas e teria alguém responsável cuidando de mim. Eu fiquei muito feliz e abracei minha mãe. E mal nós terminamos nossa conversa, alguém bateu palmas no portão. Era Thelma. Ela disse que se mamãe deixasse, ela passaria a noite do meu aniversário lá em casa comigo, assistindo a filmes. Já falou exibindo algumas fitas de videocassete chacoalhando nas mãos.
Mamãe assentiu com a cabeça e Thelma entrou, toda sorridente, e me disse: Posso posar aqui? Eu olhei para ela e ela entendeu o meu olhar. Olhou para minha mãe com os olhos pidão e disse: Posso, tia? Minha mãe acenou que sim com a cabeça e foi para o quarto dela dormir, pois estava muito sonolenta por causa dos remédios que ela tomava, por causa de suas dores na coluna. Começamos a ver o filme e Thelma me disse: Vamos para o baile? Eu lhe respondi: O quê? Ela continuou: Vamos lá, sua mãe está dormindo e a gente chega antes dela acordar. Vamos! Ela nem vai perceber que saímos. Eu até tentei me fazer de difícil, mas eu estava louca para ir. Então me arrumei num estalo de dedos e lá fomos nós duas para o baile. Eu estava adorando tudo, pois era tudo novidade para mim. Tomei uma taça de vinho, estava conversando com minhas amigas, quando chegou um moço lindo, lindo mesmo, alto, louro, olhos verdes, em um corpo de encantar qualquer ser desse mundo. Ele trajava um terno preto, muito bem cortado, passado e alinhado, com sapatos também preto, brilhante, de tão bem engraxado que estava. Também ele usava cartola. Aliás, eu nunca tinha visto alguém com aqueles trajes, ainda mais alguém tão jovem. Todas as meninas ficaram enlouquecidas, mas ele disse que estava lá por mim. Dançamos uma música lenta e ele me puxou pela mão e eu o segui. Quando estávamos no meio de uma mata, ele se despiu e eu pude contemplá-lo. Eu estava hipnotizada. Ele me ordenou que eu me deitasse ali mesmo no chão. E lá mesmo ele me possuiu. Não houve carinho, não senti vontade, nada. Mas depois do ato, ele simplesmente deu um assovio. E um cachorro da raça Beagles o seguiu e ele foi embora, me deixando sozinha no meio da mata. Comecei a andar sem rumo, totalmente desnorteada, até que uma mulher jovem, de uns 20 anos, apareceu e eu não sei porquê, resolvi segui-la e ela me guiou até fora da mata. Se despediu com um aceno de cabeça e um olhar doce e sumiu. Sumiu, simplesmente desapareceu no meio da neblina daquela madrugada. Achei que eu estava delirando por conta da bebida. Cheguei em casa. Já era mais de 3 horas da manhã e minha mãe ainda estava dormindo. Me deitei e dormi até o meio-dia. Minha mãe me acordou, me chamou para almoçar. Levantei, mas minha cabeça doía muito, meu corpo todo também. Mas quando fui pegar comida na panela, eu vi onde era para ter comida. Tinha um rolo de cobra
muitas cobras dentro da panela. Comecei a gritar, joguei a panela no chão. Tentei correr, mas caí, batendo com a cabeça no chão. Minha mãe gritou à empregada para ajudá-la a me colocar na cama e chamou a ambulância e me levou ao hospital. Tive que ficar em observação, pois, segundo o médico, eu estava com a febre muito alta e poderia estar delirando. Minha mãe não pôde passar a noite comigo por causa da idade, pois tinha muitas dores na coluna, como eu disse antes. Então, ela pagou uma acompanhante para ficar comigo, pois as filhas mais velhas dela já eram casadas e tinham suas próprias preocupações. Já era 5 horas da tarde, quando trouxeram uma sopa para eu tomar. Quando olhei para o prato, vi um monte de larvas se mexendo. Comecei a vomitar sem parar. Uma enfermeira veio correndo ao meu socorro, mediu minha temperatura e eu estava queimando de febre de novo. Ela chamou o médico do PS e esse me deu um remédio. Acho que era para baixar a febre. E eu apaguei. Acordei, já eram 2 horas da manhã. E mal acordei, ouvi um assovio. Senti que o quarto todo ficou gelado de repente. Olhei para o lado, todos dormiam. Olhei para os outros quartos, todos dormiam também. Ouvi o assovio de novo e vi o cachorro que seguia o belo jovem do baile. Senti um arrepio na espinha. Ele saiu correndo pelos corredores gelados e eu, como que por hipnose, o segui. Lá estava o belo jovem. Ele estava nu. O cachorro deitou-se ao lado dele e ele disse para o cachorro ficar lá. E de novo ele veio em minha direção e ordenou que eu me deitasse. Eu já não tinha mais vontade própria. Novamente ele me possuiu. Depois ele se levantou e disse: amanhã te levarei comigo. Hoje é o dia de Thelma. Ele assoviou e o cachorro dele, o pequeno Beagles, o seguiu e eu desmaiei. Já era umas 5 horas da manhã e uma enfermeira ouviu gemidos e me encontrou tremendo, ardendo em febre e convulsionando na mesa do necrotério. Me levaram para a UTI do hospital e chamaram minha mãe para conversar. Na época eu não sabia o que eles tinham conversado, mas mamãe ficou lá do meu lado. Eu estava tendo que tomar soro, pois não estava comendo nada. No café da manhã eu vi baratas, dezenas de baratas andando sobre os pães e entrando e saindo da xícara de leite que me trouxeram. Mamãe olhou para mim e me entregou um escapulário. Ela disse que tinha sonhado com minha mãe biológica e minha mãezinha lhe disse em sonho: Madrinha Maria Antônia, eu sei que você sempre foi uma pessoa de muita fé. Reze muito e pede para o padre abençoar um escapulário.
e entregue para nossa menina. Muito emocionada, coloquei o escapulário e assim que o coloquei, senti um peso enorme sair de cima de mim. Quando chegou a hora do almoço, senti o cheiro maravilhoso da comida. Me alimentei direitinho. Mamãe ficou muito feliz e disse que tinha que ir. Eu fui com ela até o fim do corredor, arrastando o meu pau de soro. De repente ouvi gritos da mãe da minha amiga Thelma. A mamãe mandou entrar e foi correndo para consolá-la. E eu fiquei ali, sem entender nada. Mas uma enfermeira me pegou pela mão e me ajudou a voltar para o quarto. À tardinha, depois do café, dei uma cochilada de mais ou menos meia hora. E quando acordei, quis ficar um pouco quietinha, com os olhos fechados, quando ouvi minha acompanhante conversando com a irmã dela, que era enfermeira. Meu Deus! Mas ela era tão jovem, tão cheia de vida. E a outra respondia: Nossa, não dá para acreditar que acharam a moça naquele estado. Segundo ouvi elas falarem, era a Thelma que tinha sido encontrada no meio da mata, toda esviscerada, como se dois animais de grande porte tivessem feito cabo de guerra com o corpo dela. Disseram também que acharam mordidas de dois tipos diferentes em seu corpo e que tinham órgãos dela mastigados em volta de seu corpo despedaçado. Comecei a chorar e gritar. Eu queria ver minha amiga, mas em meio à minha histeria, me aplicaram um sedativo e eu apaguei. Acordei. Era mais ou menos 2:30 da madrugada e senti o ar gelado, como na outra noite, mas dessa vez apertei o escapulário com as mãos e comecei a rezar. Ouvi o assovio e o cachorro apareceu. Ouvi outro assovio e o cachorro foi andando. E dessa vez eu só senti outro calafrio e muito medo. Não fiquei mais hipnotizada, apenas com medo mesmo. Não segui o cachorro. Cobri a cabeça e fechei os olhos e segurei o escapulário com muita força, quando ouvi a voz daquele jovem dentro do quarto. Adriana! Adriana! Olhe para mim, Adriana! Quando olhei, ele me disse: Vem comigo, Adriana. Sei que você não pode me resistir. Eu lhe respondi: Eu não vou. Então ele deu um soco no peito de minha acompanhante e disse: O coração dela explodiu e a culpa é toda sua. Ele deu um sorriso sarcástico e me disse: Se você não vier comigo, todos os desse hospital terão o mesmo destino. Todos terão um infarto fulminante. Com lágrima nos olhos eu o segui até os fundos do hospital. Ele se despiu e me ordenou que eu me deitasse. Eu disse não,
Você não tem mais poder sobre mim, assassino. Ele então me respondeu: então você não vai partir para o meu mundo de uma forma doce. Você vai da pior maneira, do mesmo jeito que sua amiga Thelma foi. Mal ele falou essas palavras, o pequeno cão Beagles que andava com ele se tornou um cão negro enorme, de 2 cabeças. Na época, eu julguei que fosse Cérbero, o cão do inferno, mas depois descobri que Cérbero tinha 3 cabeças. Mas mesmo assim, aquele cão era infernal. Olhos vermelhos como brasa e caudas de serpente. E o belo jovem se tornou um ser com pés de boi, chifres enormes, corpo vermelho todo cheio de escamas. Ele parecia ter dentes iguaizinhos de crocodilo na boca e bufava vindo em minha direção. Eu não conseguia me mover. Eu estava com muito medo quando senti uma mão me tocar. Era a mesma moça que me ajudou a sair da floresta da primeira vez que segui aquela criatura. Ela olhou para mim e pediu para eu não ter medo. Segurou o escapulário junto comigo e começamos a rezar o terço juntas. O bicho grunhia e gritava que eu era dele. Urrava. Aquele cachorro de 2 cabeças cuspia fogo e tentava me morder, mas não me alcançava. Logo ouvi mais 2 vozes rezando junto comigo. Era minha mãe adotiva e o padre da cidade, da paróquia que minha mãe seguia. Rezamos todos com fervor e ouvimos um estouro muito alto e uma fumaça com fedor horrível de enxofre. Minha mãe adotiva me abraçou e me levou de volta para o hospital e disse que não viu ninguém lá comigo. No outro dia de manhã, já recebi alta. Mamãe foi me buscar no hospital. Antes de ir para casa, ela me levou para a igreja tomar a bênção do padre e pegar um pouco de água benta para benzer a casa. Chegando em casa, ela disse que tinha algo para me contar, que eu a escutasse, que prestasse atenção em tudo, pois ela nunca mais tocaria no assunto. A mãe da Thelma, assim que soube da morte da filha, enlouqueceu. Chamou minha mãe adotiva aos gritos, lá mesmo no hospital, e pediu que ela chamasse o padre, que ela precisava confessar na presença de um padre. E assim ela o fez. Confessou que ela era amante do meu pai biológico e quando minha mãe descobriu a traição, ficou tão nervosa que entrou em trabalho de parto antes mesmo do tempo e acabou morrendo quando nasci. Meu pai saiu muito nervoso do hospital, não quis nem me ver e foi lá e descontou toda a sua raiva na amante. Quando ele virou as costas e disse para ela: acabou, você nunca mais vai me ver. Ela então gritou
gritou a todos os pulmões: Maldito Álvaro, seu desgraçado! Que o diabo venha das profundezas do inferno montado no seu cão e leve a sua filha! Mas o que ela não sabia é que ela também estava grávida de uma filha de Álvaro. E o demônio ouviu ela praguejando. E 16 anos depois, ele veio buscar não só uma, mas as 2 filhas de Álvaro. Perante essa confissão, o padre e minha mãe correram para o hospital me encontrar. E o resto da história, vocês já sabem. A mãe da Thelma não aguentou perder a filha daquele jeito monstruoso e por sua própria culpa, por ter praguejado sem saber. E naquela mesma semana, ela tirou a própria vida, cortando os pulsos. Mamãe morreu em paz há 10 anos atrás, pois estava bem velhinha. Mas antes de morrer, ela me entregou uma caixinha com algumas joias e fotos dela e uma foto de minha mãe biológica. Quando vi aquela foto, a foto de minha mãe biológica, meus olhos se encheram de lágrimas, pois minha mãe era a moça que me tirou da floresta e que rezou comigo quando o demônio quis me levar. Hoje sou muito católica, assim como minhas 2 mãezinhas, a do céu e a que me criou. Boa noite, Angel, e obrigado por contar minha história. Meus aterrorizados, veja como é a vida. Aquela mulher praguejou contra uma criança e mal sabia que tinha outra no ventre. E aconteceu que vento que venta cá, venta lá. O demônio veio buscar as 2 meninas. A sorte que enquanto a filha dela tinha uma mãe que só praguejava, a outra menina tinha uma mãe que a amava e uma mãezinha no céu que a protegia. Diga nos comentários o que vocês acharam da história. E boa noite, meus aterrorizados. Tenham um bom sonho. E aí, meus aterrorizados, espero que hoje, seja o último dia de eu estar pondo compilado. Logo minha voz vai estar boa de novo e eu volto com os vídeos. Depois da manhã acho que já dá, tá? Minha garganta tá bem melhor e logo eu tô de volta. Deixe um like, compartilha e obrigado por vocês estarem sempre comigo. Beijo no coração, amo vocês, tá bom? Beijo!